Quando você pensa que não tem como mais piorar, pum, sai uma bomba, mais uma bomba em cima do ministro do STF. Dessa vez não é Dias Toffoli não, tá? Alexandre de Moraes, que acaba de ser publicado pela Metrópolis. Escuta isso. Testemunhas afirmam que o ministro Alexandre de Moraes já esteve ao menos 2 vezes na casa de Daniel Vorcaro, em Brasília. Vorcaro pediu que Paulo Henrique fosse até a sua casa porque o homem estava lá. O homem. O chefe do BRB foi apresentado a Moraes, que estava num ambiente reservado da mansão de Vorcaro. Naquele dia, Moraes estava na mesma área reservada do imóvel, fumando charuto em um ambiente cercado por garrafas de bebida. Meu Deus, tá tudo de cabeça para baixo nesse Brasil. Lula tem almoço secreto com Moraes em meio ao caso Master. É isso mesmo. O presidente Lula teve um almoço secreto com o ministro Alexandre de Moraes recentemente em Brasília. O encontro aconteceu em meio à crise que atingiu a corte por envolvimento de magistrados com o Banco Master. Lula e Moraes almoçaram a sós. Segundo 3 fontes do governo e do judiciário ouvidas pela coluna, a reunião ocorreu em janeiro e não foi incluído nem pelo presidente nem pelo ministro em suas agendas. O almoço reservado foi o segundo encontro entre Lula e Moraes em janeiro. No dia 15, o petista recebeu o ministro, o procurador-geral da República Paulo Gonet e outros membros do governo para uma reunião ampliada. A audiência aconteceu no Planalto um dia após Moraes abrir de ofício um inquérito para investigar se a Receita Federal e o COAF teriam quebrado o sigilo fiscal de ministros do STF e de familiares. Lula também almoçou com Toffoli. Isso mesmo. Em dezembro, Lula já tinha tido um almoço reservado com Dias Toffoli, relator do caso do Banco Master. Tanto Toffoli quanto Moraes foram alvos de reportagens que apontam relações pouco ortodoxas com o Master. No caso de Moraes, a imprensa revelou que o banco contratou o escritório de advocacia da esposa do ministro. De acordo com reportagem de Malu Gaspar, o contrato entre o escritório da Viviane Barsi com o Master tinha um valor mensal de 3,6 milhões de reais, que ao seu final chegaria a 129 milhões de reais. E mais uma bomba. Moraes é visto na casa de Daniel Vorcaro junto com o dono do Banco BRB. Quando você pensa que não tem como mais piorar, pum, sai uma bomba, mais uma bomba em cima do ministro do STF. Dessa vez não é Dias Toffoli não, tá? Alexandre de Moraes. Parece que a ira de Deus finalmente caiu naqueles que questionavam o poder divino, que se achavam, né, deuses. Bom, o que a gente está vendo de sequência é Dias Toffoli sequestra a investigação do Banco Master, blinda tudo, impede que seja feita a vistoria nos celulares e computadores apreendidos, escolhe quais policiais podem fazer isso, aí depois ele pega o jatinho e viaja com o advogado do ministro, com o advogado do Banco Master, a esposa do Alexandre de Moraes com contrato de 130 milhões com o pessoal do Banco Master, Lewandowski recebia 250 mil reais por mês do Banco Master, enquanto era ministro da Justiça do Lula. E depois nós ficamos sabendo do resort do Dias Toffoli, com o caso dos irmãos do Dias Toffoli recebendo dinheiro do Banco Master, primo do Dias Toffoli, esposa do Dias Toffoli, o escritório dela defendendo o Banco Master e falando, cara, não tem como piorar, não tem como. Aí me sai essa daqui, que acaba de ser publicado pela Metrópolis. Escuta isso. Testemunhas afirmam que o ministro Alexandre de Moraes já esteve ao menos 2 vezes na casa de Daniel Vorcaro, em Brasília. Foi na mansão do dono do Master que o ministro conheceu o então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. O encontro no primeiro semestre de 2025. Lembrando que o BRB quase comprou o Banco Master, só não comprou porque o Banco Central impediu. Ocorreu no final de semana e foi armado. E lembrando que o Alexandre de Moraes pediu para o Vorcaro liberar a compra do BRB. O BRB comprar o Banco Master. Vorcaro pediu que Paulo Henrique fosse até a sua casa porque o homem estava lá. Ao chegar, o chefe do BRB foi apresentado a Moraes, que estava num ambiente reservado da mansão de Vorcaro. 4 pessoas presenciaram a cena narrada à coluna. Naquele momento, o Master buscava no BRB sua tábua de salvação para impedir a liquidação do banco pelo Banco Central. A transação chegou a ser anunciada, mas repercutiu mal no mercado e foi barrada pelo Banco Central
por suspeitas de ingerência política. Não foi a única vez que Alexandre de Moraes foi visto na casa de Vorcaro. Foi na mansão do banqueiro que o ministro acompanhou o resultado da eleição norte-americana. Em 6 de novembro de 2024, elegeu Donald Trump, seu futuro algoz, para um segundo mandato. Alexandre de Moraes foi acompanhar a eleição dos Estados Unidos na casa do banqueiro Vorcaro? Não é demais. Naquele dia, segundo relatos feitos à minha coluna aqui no Metrópolis, Moraes estava na mesma área reservada do imóvel, fumando charuto em um ambiente cercado por garrafas de bebida. Eu não vou nem comentar. Vorcaro é conhecido por colecionar destilados e vinhos caros e raros. O espaço é descrito como uma espécie de bunker localizado no subsolo, com acesso restrito, 4 poltronas e uma estrutura própria para fumar charuto. Segundo relatos obtidos pela minha coluna, quem circulava pela mansão já sabia que o Banco Master havia contratado o escritório de advocacia da mulher do ministro Alexandre de Moraes. Nossa. O que não se conhecia era o valor do contrato firmado em 16 de janeiro de 2024, num total de 129 milhões de reais. Uma cifra que, dizem, muda completamente a percepção de que a relação entre os dois se limitava a uma amizade. E o que diz Alexandre de Moraes? O ministro não comenta sobre suas relações com Daniel Vorcaro. O banqueiro também não fala no assunto. Em depoimento à Polícia Federal, Vorcaro foi questionado sobre quem frequentava sua casa em Brasília. Citou apenas o governador do DF, Ibanez Rocha. Por que o Vorcaro mentiu ou omitiu que o Alexandre de Moraes o visitava? Eu sou a Andresa Matar. Esta pessoa é a pessoa que vai me julgar para falar que eu sou corrupto ou não? Este é o ministro que vai julgar o meu caso de, como é que fala? Escola de inglês no escritório político? Meu Deus, está tudo de cabeça para baixo nesse Brasil. Tá tudo de cabeça para baixo. Acorda, Brasil. A gente precisa acabar com essa palhaçada. Isso virou uma pornografia. O cara faz um contrato para a esposa dele receber e vai lá visitar para ajudar a vender um banco que ele já sabia que estava falindo e ia ser liquidado para que o BRB, um banco público, comprasse. Normal isso? Minha Nossa Senhora. Até agora, a magnitude do escândalo do Banco Master estava de certa forma controlado. Sim, tinha pegado o STF, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e alguns outros, mas Dias Toffoli tinha feito um excelente trabalho para blindar o governo Lula. Trouxe todo o peso para si. Mandou colocar todas as provas coletadas no seu gabinete, escolheu os policiais federais que queriam fazer a vistoria nos celulares e nos tablets e computadores. Aí depois começou a surgir mais e mais escândalos, como o filho, os irmãos do Dias Toffoli envolvido, primo, o resort do Dias Toffoli, as reuniões secretas do Dias Toffoli com André Esteves, o contrato da esposa do Alexandre de Moraes de 130 milhões, recebendo 3 milhões e 600 num contrato sem escopo nenhum com o Banco Master. E aí, mas estava lá dentro do STF, estava destruindo apenas a reputação e a credibilidade de uma instituição que ninguém mais acredita que é a nossa Suprema Corte. Até que a imprensa noticiou que em dezembro de 2024, numa reunião secreta, Lula, Gabriel Galípolo, Jacques Wagner se encontram com Daniel Vorcaro, numa reunião fora da agenda. Quando se fala fora da agenda, basicamente está falando secreta. Tudo que é secreto no governo normalmente é podre e eles não querem que o público descubra. Esse foi o ponto que conectou o escândalo do Banco Master com o governo Lula. O presidente Lula recebeu o banqueiro Daniel Vorcaro numa reunião fora da agenda oficial. E o assunto, claro, Banco Master. O encontro aconteceu em dezembro de 2024, com a presença do ex-ministro Guido Mantega e de Gabriel Galípolo, que estava prestes a assumir o Banco Central. Até agora, o Palácio do Planalto estava distante do caso Master. Com essa informação, o enredo da teia que Vorcaro lançou sobre Brasília cresce. Do lado do STF, o presidente da Corte tenta se comunicar com a sociedade, alertando que ou o Supremo se autolimita
ou outro poder vai fazê-lo, ainda assim avisa que não tem pressa de adotar um código de conduta, por exemplo. O desgaste no Supremo, entretanto, vem do silêncio de quem é cobrado a se explicar, como Dias Toffoli, no caso do resort no Paraná, e Alexandre de Moraes, com o contrato milionário de sua esposa com o Master. Que até hoje não explicou esse contrato. O que avança sem freio é o risco institucional, num ambiente em que não se enxerga quem possa liderar uma saída clara, transparente e crível. Bom, a situação é tão deplorável que esse cidadão aqui, ó, Sakamoto, esse aqui não é um jornalista, ele é um militante de carteirinha do Lula, tá? Ele mesmo ficou indignado e falou isso aqui. Eu tenho defendido sistematicamente aqui que você não consegue fazer uma democracia de qualidade com reunião sigilosa de poder executivo, legislativo, judiciário. Presidente da República não pode ter agenda secreta com o dono de banco. Ah, não era secreta, mas foi dito, foi publicizado. Presidente da República foi tomar cafezinho com qualquer pessoa, com patati patatá, com um ator, com um escritor, com qualquer pessoa, tem que aparecer na agenda. Tem que ser transparente. Pelo amor de Deus. Sabe, não pode... Ah, mas não dá para tudo ser... Tudo bem, vai conversar de forma sigilosa com o presidente dos Estados Unidos para tentar preparar terreno para uma outra reunião. Tudo bem, é segurança nacional. Mas aonde que o encontro com o Vorkar é segurança nacional? Ah, mas não se sabia que naquele momento o banco era um walking dead do sistema financeiro, um morto-vivo. Não importa, é dono de banco. O simples fato de ter feito essa reunião sigilosa é porque eles já sabiam que tinham coisa podre no banco, mas Lula colocou o Gabriel Galípolo para ser uma espécie de parceiro e facilitar o banco Daniel Vorcaro, o banco Master, né, do Daniel Vorcaro com seus esquemas. Essa informação é bombástica, só que nós estamos vivendo num período onde cada dia é uma informação mais bombástica que a outra. Dias Toffoli recebendo André Esteves, os primos do Dias Toffoli na REAG, sendo financiado pela REAG, uma empresa fantasma na casa do irmão do Dias Toffoli, sendo a empresa que comprou 33% do resort, ele colocando o irmão como laranja. Cara, o Brasil acabou. Se a gente acabou de fazer uma caminhada do Acorda Brasil, então acorda para isso. A República do Brasil acabou. O que nós temos agora é uma nação sequestrada por uma organização criminosa. E eu tô vendo que a imprensa já não consegue mais defender o Lula. Sempre defendeu ele em tudo. Mas agora eles já não conseguem mais defender essa sequência de escândalos e falam abertamente já na real possibilidade de impeachment de ministros do STF. Na minha opinião, tem que ser uma reforma total. Do jeito que as coisas estão indo, tem que ser uma reforma total no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal hoje virou um escritório de defesa de bandido e prende pessoas inocentes. É uma bomba isso daí. Vamos ver como que o governo, como que o Sidônio... Rapaz, o Sidônio vai ter um trabalho esse ano, dá até dó do cara. Sidônio, pede demissão, cara. Não estraga a sua vida defendendo uma coisa que é indefensável, não, no caso desse governo. Vai cuidar de campanha lá no Nordeste, porque defender esse governo é perigoso você acabar indo preso, viu? Logo no início desse ano, tivemos uma notícia muito curiosa que muita gente ficou sem entender. Lewandowski decide pular fora do governo. Por quê? Que Lewandowski aqui, ao sair do STF, pouco tempo depois é contratado pelo Lula, né, para ficar no Ministério da Justiça. Por que ele pulou fora? Será que é porque ele foi considerado o pior ministro da Justiça da história do Brasil? Sob o seu governo, sob a sua gestão do Ministério da Justiça, o Brasil foi dominado por facções criminosas e pelo crime organizado? Será que é porque ele tentou centralizar toda a segurança pública do Brasil na mão de uma facção criminosa que é o PT e acabou não conseguindo porque os governadores e parlamentares reagiram? Ou será que é porque o Lewandowski, esse cidadão aqui que durante 35 anos ficou à frente do STF, foi envolvido em alguns escândalos como Câmara cobra Lewandowski por filho advogar para a empresa do PCC? Será que foi a ligação do filho dele com o PCC que fez ele sair? Ou a fraude do INSS, o filho dele também? É impressionante, o filho dele é o advogado de tudo que é podre no Brasil. Assim como o escritório do Lewandowski. Bom, aparentemente não foi isso.
Aparentemente, o que explodiu tudo foi essa informação aqui, ó. Escritório de Lewandowski recebeu 5 milhões do Banco Master por serviço de consultoria. Calma que não é tão simples assim. Quando o Lewandowski, nosso iluminado, magnânimo Lewandowski, ex-ministro da Justiça, quando ele saiu do STF, isso, gente, ele foi trabalhar como consultor para uma empresa criminosa que estava fraudando títulos bancários e títulos de investimento, associado ao PCC, associado a tudo que é de ruim no Brasil. Foi trabalhar como consultor recebendo R$250 mil por mês. Tudo bem? O problema é que pouco tempo depois ele foi convidado a ser ministro da Justiça. Olha a loucura que está o Brasil. Ele foi convidado a ser ministro da Justiça. E aí, ele parou de receber do Banco Master? Bom, basta assistir essa matéria aqui do Metrópolis e você vai entender. O ex-ministro Ricardo Lewandowski manteve um contrato milionário com o Banco Master, mesmo após ele assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública do governo Lula. O contrato previa o pagamento de R$250 mil por mês. O objeto era a prestação de serviços de consultoria jurídica e institucional de caráter estratégico, fecha aspas. O acordo foi assinado em 28 de agosto de... O cara recebia R$250 mil por mês, mesmo sendo ministro da Justiça, recebia de uma organização criminosa, sendo ministro da Justiça para dar conselhos jurídicos, sendo que ele é o ministro da Justiça à frente da Polícia Federal, à frente das investigações de, curiosamente, bancos e organizações criminosas. 2023, ainda antes de Lewandowski assumir o cargo no governo. Os pagamentos seguiram até setembro de 2025, quando Lewandowski já estava há 21 meses no comando do Ministério da Justiça. Os pagamentos só pararam quando explodiu o escândalo da corrupção do Banco Master. Olha que loucura! Ele tomou posse em janeiro de 2024. Na prática, isso significa que o contrato rendeu cerca de 6,5 milhões de reais brutos ao escritório da família Lewandowski. Desse total, aproximadamente 5 milhões e 250 mil reais foram pagos após a ida do ministro para o Ministério da Justiça. Tá aí a solução, a receita para você nunca ser investigado no Brasil é simplesmente você pagar uma mesada para o ministro da Justiça, pagar uma mesada para a esposa de um ministro do STF e, obviamente, pagar uma mesada, que essa aqui também é muito curiosa e eu tenho que mostrar, que é essa informação aqui, ó. Pagar uma mesada para a esposa de um outro ministro do STF. Paga a mesada para todo mundo, das autoridades da segurança pública e do judiciário, e você pode ter certeza que você nunca vai ser investigado. Resultado, contrato com o Master acelerou a saída de Lewandowski da Justiça. Lewandowski é o ministro da Justiça que foi obrigado a sair, porque ficou escancarado que ele estava recebendo de organização criminosa. Esse é o Brasil que fez o L. Acorda, Brasil. Pelo amor de Deus, acorda, Brasil. Esse ano a gente tem que dar um basta nessa pornografia que virou o nosso país. Isso é inaceitável. A esposa de um recebe, a esposa do outro recebe, o ministro da Justiça recebe. Pelo amor de Deus, o que mais falta? Tem impeachment de todo... assim, não tem, nenhuma dessas pessoas que estão no Estado hoje tem que ficar, podem ficar. O Brasil precisa buquelizar, nós viramos um El Salvador. Isso aqui virou uma putaria, me desculpa, mas uma putaria completa. E reclamar disso é crime e vai pra cadeia. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.